Bom, o tema da minha mensagem hoje é a cruz de Cristo. Hoje ainda existem muitas pessoas que têm um entendimento errado a respeito da cruz de Cristo. Muita gente imagina que Jesus morreu na cruz simplesmente para nos dar uma vida melhor, simplesmente para nos livrar da pobreza, da miséria, de uma vida infeliz. Outros chegam a ensinar que Jesus morreu na cruz para nos dar um carro, para nos dar uma casa, para nos dar bênçãos materiais. Paul Washer vai dizer: um dos grandes males da pregação moderna é que ela raramente explica a cruz de Cristo. Os pregadores modernos raramente expõem com riqueza de detalhes o que foi a cruz de Cristo. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você ouviu um sermão, uma pregação, onde o pregador expôs com clareza, com riqueza de detalhes, a cruz de Cristo? Quando as pessoas falam da cruz, normalmente é no culto de Santa Ceia, e falam superficialmente, falam apenas de um Cristo que sofreu dores físicas, dos pregos, do chicote. Eles não adentram fundo, na profundidade do que foi a cruz de Cristo. Esse é o tema central da Escritura. Esse é o fundamento do cristianismo. Esse é o coração do Evangelho. Nós precisamos resgatar a preciosa mensagem da cruz. E eu convido vocês a abrir comigo no livro de Mateus, rapidamente. Vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 46. Vai dizer: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Meus irmãos, nós estamos diante do maior acontecimento da história. Nós estamos diante do maior evento da humanidade, a crucificação de Cristo. Esse texto de Mateus 27, 46, talvez seja um dos textos mais impressionantes de toda a Escritura. Para você ter noção da sua importância, as palavras de Jesus foram registradas para nós no seu original hebraico. Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O autor fez questão de registrar as palavras de Jesus no seu original, para que não perdêssemos nenhum detalhe da sua compreensão. Mas afinal, o que significa Deus meu, por que me desamparaste? Poucos sabem, mas na verdade, Jesus está citando o Salmo 22. Jesus está reportando os seus ouvintes para uma importante profecia messiânica de Davi, registrada no Salmo 22. Vamos abrir lá? Vamos estar lendo o verso 1. Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Olha só, Davi aqui usa uma expressão de máxima desolação. Ele repete 3 vezes, Deus meu, querendo mostrar a intensidade do seu sofrimento. Davi aqui está demonstrando que o Messias experimentaria o completo desamparo de Deus, o completo abandono de Deus. O Messias clamaria a Deus e não teria resposta. Ele invocaria o nome de Deus, mas não seria ouvido. Olha só. Verso 3, o salmista continua: Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel, em ti confiaram nossos pais, confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Sabe o que ele está dizendo? Nunca houve um episódio na história do povo da aliança em que um justo tenha clamado a Deus e não tenha sido respondido. Contudo, agora o Messias, pendurado no madeiro, clamaria a Deus e não teria resposta. Não seria ouvido. Mas agora, qual é a razão disso?
Qual a razão para este abandono? Por que Deus viraria as costas para o seu próprio filho? No verso 6 está a resposta. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Meus irmãos, se nós cremos que o verso 1 é uma verdade a respeito de Cristo, nós também precisamos crer igualmente que o verso 6 também é uma verdade a respeito de Cristo. Naquela cruz, Cristo se tornou um verme. Afirmar tal coisa seria uma blasfêmia, se isso não viesse da própria Escritura. Aqui está a razão pela qual Deus abandonou seu Filho naquela cruz. Porque Cristo se tornou um verme. Verme aqui traz a ideia de uma coisa asquerosa, desprezível. Mas por que Cristo se tornou um verme? Eu quero convidar você a ir comigo no livro de Jó. Jó capítulo 25. Para nós entendermos por que Cristo se tornou um verme. Jó capítulo 25, versículo 4. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Olha só, Cristo se tornou um verme, porque naquela cruz, Cristo estava assumindo o lugar dos pecadores. Meu amigo, nós, pecadores, é que somos vermes. Olha lá, Jó 25, 6, o homem, quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, um vermezinho. Nós é que somos vermes, mas naquela cruz, Cristo trocou de lugar conosco. Ele assumiu o nosso lugar, e por isso ele se fez um verme, uma criatura asquerosa, imunda, desprezível. Éramos nós, pecadores. Mas naquela cruz, Cristo assumiu o nosso lugar. A Bíblia vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Escute, Cristo não se tornou um verme por causa de alguma deficiência em seu caráter. Ele não se tornou um verme por causa de alguma falha moral. Cristo se tornou um verme porque nós éramos este verme, e Cristo estava assumindo o nosso lugar, o seu lugar. Isto é o que nós chamamos de imputação, a doutrina da imputação. Os nossos pecados foram imputados sobre Cristo. Imputar significa transferir, atribuir, lançar na conta de outro. Os nossos pecados foram transferidos para Cristo, atribuídos a Cristo, lançados na conta de Cristo. É isso que diz Isaías 53, que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ao receber as nossas iniquidades, Cristo também recebeu as nossas maldições. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10 diz: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Olha só, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, todo aquele que quebra a lei de Deus é considerado maldito aos olhos de Deus. Da perspectiva celeste, aqueles que quebram a lei de Deus são vis, desprezíveis, indignos, miseráveis, patifes, são merecedores de todo desprezo, são um lote de desgraçados destinados à ruína eterna. Talvez isso pareça muito forte para você, mas é porque a gente não faz ideia do que é o pecado aos olhos de Deus. Nós estamos acostumados com o pecado, porque a gente já nasceu imerso no pecado, mergulhado no oceano da iniquidade. Então, para nós, parece muito forte falar uma coisa dessa. A gente não tem noção da gravidade, do horror, do terror, do assombro que é o pecado aos olhos de Deus. Mas deixa eu te mostrar um pouquinho. Vou te dar uma ideia do que Deus sente em relação ao pecado. Vou fazer uma ilustração. Como você se sentiria se alguém roubasse de você aquilo que você lutou por anos para conquistar? Imagina isso.
Por anos você lutou para conquistar uma coisa e uma pessoa vem e rouba de você. Como você se sentiria se alguém violentasse, abusasse da pessoa que você mais ama nessa terra? Imagina isso. A pessoa que você mais ama, que você mais considera na face da terra, e uma pessoa viesse e violentasse essa pessoa, abusasse essa pessoa. Como você se sentiria? Como você se sentiria se você confiasse completamente numa pessoa, depositasse nessa pessoa toda a sua confiança, todo o seu amor, e essa pessoa te trai, essa pessoa te abandona, essa pessoa te maltrata? Como você se sentiria? Você ficaria contente? Ou você ficaria arrasado, indignado? Você olharia para essa pessoa com admiração? Ou você olharia com repulsa? Isso é apenas 0,0000001% do que Deus sente em relação ao pecado. A Bíblia diz que Deus bufa pelas narinas de ira contra o pecado. Esse é o sentimento que Deus tinha em relação a nós, em relação a mim, em relação a você. Mas naquela cruz, toda a indignação, todo o repúdio, todo o desprezo que Deus tinha em relação a nós foi lançada sobre Cristo, meu amigo. Toda a indignação, imagina aquele sentimento de fúria, de desprezo que você tinha em relação a essa pessoa que eu descrevi. Deus tinha um sentimento de fúria, de ira contra o pecador, e toda essa indignação, repúdio, desprezo foi lançada sobre Cristo naquela cruz, porque Ele se fez pecado. Meu amigo, olha isso. Cristo se tornou maldito em nosso lugar. Paul Washer, em seu livro, escreveu que Cristo se tornou pecado é uma verdade tão terrível quanto incompreensível. E quando pensamos que não há nenhuma outra palavra mais sombria que possa ser dirigida a Ele, o apóstolo Paulo acende uma lanterna e nos leva ainda mais fundo no abismo da humilhação e do abandono de Cristo. Adentramos a caverna mais profunda e encontramos o Filho de Deus pendurado em uma cruz, carregando seu título mais infame: Maldito de Deus. O amado de Deus se tornou maldito de Deus. É o que está escrito em Deuteronômio 22, 23. O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Por isso o evangelho é escândalo para os judeus. Por isso é loucura para os gregos. Mas era necessário que Cristo se tornasse o que nós éramos para nos redimir daquilo que nós merecíamos. Isso é muito forte. Era necessário que Cristo se tornasse aquilo que nós éramos para nos redimir daquilo que nós merecíamos. Isso é a cruz de Cristo. Você nunca ouviu isso, né? Santa Ceia, culto de domingo. É muito mais do que a gente pensa, a cruz. A Bíblia vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Todas as maldições que deveriam recair sobre aqueles que quebrassem a lei de Deus, caiu sobre Cristo. Vamos abrir Deuteronômio 27 para você entender o que é a maldição da lei, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é isso? Vamos lá em Deuteronômio 27. Vamos estar lendo a partir do versículo 15. Deuteronômio 27, versículo 15. Olha o que é a maldição da lei. A maldição que recairia sobre os transgressores da lei. Deuteronômio 27, versículo 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e puser em lugar escondido, e todo o povo respondendo dirá amém. Maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o cego, fazer com que o cego erre de caminho, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, e todo o povo dirá
amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que feriu seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei, e todo o povo dirá amém. Meu irmão, todas as maldições que deveriam recair sobre os transgressores caiu sobre Cristo naquela cruz. Ou seja, vou explicar para você. Naquela cruz, Cristo recebeu a maldição daquele que faz para si imagem de escultura, daquele que desonrou seu pai e sua mãe, daquele que removeu os limites do seu próximo, daquele que fez o cego tropeçar. Cristo recebeu a maldição daquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva. Ele recebeu a maldição daquele que se deitou com a mulher de seu pai, deitou com um animal, deitou com a sua irmã, deitou com a sua sogra. Ele recebeu a maldição daquele que feriu o seu próximo, daquele que aceitou suborno. Ele recebeu a maldição de todo aquele que não cumpriu as palavras da lei. Todas as maldições da lei caiu sobre Cristo. Tem noção do que é isso? Em Deuteronômio, fala sobre dois montes, né? O Monte Gerizim e o Monte Ebal. O Monte Gerizim seria a proclamação das bênçãos. As bênçãos seriam proclamadas para aqueles que cumprissem a lei de Deus. No Monte Ebal, seria proclamado as maldições. Todo aquele que quebrasse a lei receberia as maldições do Monte Ebal. Nós estávamos em que monte? No Monte Ebal. Nós quebramos a lei. Ou tem alguém que pode dizer, não, eu jamais quebrei a lei de Deus. Eu nunca cometi nenhum pecado sequer em toda a minha vida. Não. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos nós estávamos no Monte Ebal e deveríamos receber as maldições da lei. E Cristo estava em qual monte? O Monte Gerizim, para receber as bênçãos, porque ele foi o único homem perfeito em toda a sua vida. Foi aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele jamais pecou. Ele jamais quebrou a lei de Deus. Então ele deveria estar no Monte Gerizim. Só que naquela cruz, ele trocou de lugar conosco. Ele foi para o nosso lugar, ele foi para o Monte Ebal, e nós que estávamos no Monte Ebal para receber as maldições, fomos colocados no Monte Gerizim para receber as bênçãos que deveriam recair sobre Cristo. Mas ele troca de lugar conosco. Ele recebe as maldições em nosso lugar para que nós pudéssemos receber as bênçãos no lugar dele. Isso é o Evangelho. Isso é a cruz de Cristo. Todas as maldições da lei caiu sobre Cristo. Ele foi tratado como o maior violador da aliança, como o maior infrator da lei de Deus. Cristo foi tratado, meu amigo, como a criatura mais vil, mais desprezível da face da terra. Você imagina, naquela cruz, todo o pecado foi lançado sobre ele. Imagina, o pecado, a pedofilia, o estupro, assassinato, homicídio, tudo foi caindo sobre ele. Ali estava na cruz o maior infrator da lei, o maior violador da aliança. Toda a iniquidade, toda a culpa do pecado estava sobre o único homem, Cristo, naquela cruz. Agora você entende porque o Pai desamparou o seu Filho? Porque ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Por isso ele foi desamparado. E veja bem, sabe o que é esse desamparar? Naquele momento, na cruz, Jesus não contou com a presença favorável do Pai. Mas ao invés disso, ao invés de receber o livramento, ele recebeu o castigo. Ao invés de receber o alívio do Pai, ele recebeu a dor da parte do Pai. Ao invés de receber a cura, ele recebeu a morte. Isso é o que quer dizer ser desamparado por Deus. Ele não contou com a presença favorável de Deus. Para nós entendermos isso, vamos abrir lá em Mateus 26. Mateus capítulo 26. Vamos estar lendo o versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos:
assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, em nenhum outro momento da vida de Jesus, nós o vemos tão aflito, tão angustiado, como neste episódio do Getsemane. Jesus afirma que a sua alma está cheia de tristeza até a morte, ou angustiada até a morte. Nunca antes havíamos escutado algo parecido do nosso mestre. Em nenhum outro momento vemos desse jeito, nem quando foi tentado pelo diabo no deserto, nem quando tentaram apedrejá-lo, nem quando quiseram lançá-lo do alto de uma colina, nem quando o ameaçaram, o zombaram, mas aqui no Getsemane vemos o capitão da nossa salvação, o rei do universo, o criador dos céus e da terra, se angustiar até a morte. Tamanha era a sua aflição e angústia que Jesus suou gotas de sangue. Em Lucas 22, vai dizer que, olha lá, Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. Meu amigo, a agonia, a tristeza, a angústia de Jesus era tão grande que fez os vasos sanguíneos se romperem e ele suar sangue. A pergunta que eu faço é: o que fez o nosso Senhor chegar a esse ponto? O que faria o Deus homem estremecer, se angustiar tanto a ponto de romper os vasos sanguíneos e suar sangue? Muitos vão dizer que a razão eram as torturas físicas que ele sofreria por parte dos romanos. E isso fez ele ficar muito temeroso. Mas como poderia o nosso Senhor estremecer diante dos chicotes, dos pregos, quando milhares de homens e mulheres se entregaram à morte com alegria, ainda louvando ao Senhor? Como poderia, meu irmão, quando milhares de pessoas devoradas por leões, queimados vivos no jardim de Nero e cantando a Deus, morrendo com admirável bravura, como poderia o nosso Senhor, o capitão da nossa salvação, estremecer ante a morte quando milhares estavam regozijando por ela? Charles Spurgeon vai dizer: se nós que somos pobres covardes, nós não suamos sangue, o que causaria tamanho terror no Filho de Deus? Não é honroso para o nosso Senhor que o imaginemos menos valente do que os seus próprios discípulos. Falar que Jesus estremeceu por causa do chicote, dos pregos, é falar que ele é menos corajoso do que os seus próprios discípulos, que sofreram a morte com alegria. Atos vai dizer que eles foram açoitados severamente e saíram regozijando, porque se acharam dignos de sofrer pelo nome do Senhor. E agora o capitão da nossa salvação estaria recuando, se acovardando diante das torturas? A razão de tal angústia do nosso mestre era um cálice. Jesus vai dizer: se for possível, afasta de mim este cálice. E a pergunta é: o que é este cálice? Conforme está escrito em Jeremias 25, 15, naquele cálice estava toda a ira de Deus reservada para os pecadores, toda a cólera de Deus acumulada em um só cálice. E este cálice era o cálice da ira de Deus preparada para o homem, para o pecador, para o infrator da lei, para o ofensor da justiça de Deus. Mas naquela cruz, o cálice que era para o pecador beber, Cristo tomou em nosso lugar. Cristo bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Agora você entende por que ele suou sangue? Ele não estava estremecendo por causa daquilo que os homens fariam a ele, mas ele estremecia por aquilo que o Pai
faria a ele. Charles Spurgeon vai ilustrar o Getsemane da seguinte maneira: era como se naquele Getsemane Cristo estivesse apenas contemplando o oceano da ira de Deus vindo em sua direção. Ainda não havia se aproximado das ondas impetuosas do castigo, mas simplesmente o fato de estar de pé na costa e ouvir as terríveis ondas rompendo sobre seus pés, a sua alma se angustiou até a morte. Era a sombra da tempestade que se aproximava, era o prelúdio do terrível abandono que ele sofreria. Isso é o Getsemane. Foi um vislumbre da ira de Deus que iria cair sobre ele ao se fazer pecado. Eu costumo ilustrar isso como um míssil teleguiado. Um míssil teleguiado é um míssil programado para atingir um alvo. Imagine que esse míssil é a ira de Deus. O alvo desse míssil é o pecado. O míssil ia em direção a quem? Ao pecador. Todos nós que cometemos pecado. O míssil da ira de Deus vinha na nossa direção, mas naquela cruz, os nossos pecados são imputados sobre Cristo, transferidos para Cristo. E o míssil que ia vir na nossa direção muda de rota e agora atinge o Filho de Deus na cruz. Toda a ira que era para cair sobre mim, sobre você, caiu sobre o Filho de Deus na cruz. Isso é a cruz de Cristo. Cristo não apenas desviou a ira de Deus sobre nós, Cristo recebeu para si a ira que estava sobre nós. Como alguém certa vez disse, ele suportou o inferno que merecíamos e bebeu o cálice que era nosso. Isso é o Evangelho. Isso é a cruz de Cristo. Isaías 53:10 vai dizer: e foi do agrado do Pai moê-lo, esmagá-lo, triturá-lo em pedaços. O pai tratou o seu filho como se ele fosse o pecador que infringiu a sua lei milhares de vezes. O pai tratou seu filho como se ele fosse o transgressor que ofendeu a sua santidade continuamente em toda a sua vida. Em Deuteronômio 29:20 vai dizer: ele descarregará a sua ira e o seu furor sobre o transgressor e o castigará com todas as maldições que estão escritas neste livro. O pai descarregou toda a sua ira contra o pecado sobre o seu filho. O autor de Hebreus vai dizer: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Naquela cruz, o Filho de Deus, ao se fazer pecado, caiu nas mãos do Deus vivo. N. Dulton vai dizer: a mão da justiça vingadora de Deus caiu sobre Cristo. O pai esmagou seu filho com todos os terrores que deveria cair sobre aquele pelos quais ele morreu. Agora preste atenção. A ira de Deus caindo sobre Cristo, ela pode ser demonstrada em dois aspectos: o aspecto físico e o aspecto emocional ou espiritual. Antes da crucificação, o condenado deveria passar por uma sessão de flagelos. Cristo, antes de ser crucificado, ele foi levado a um pátio. E nesse pátio, as suas mãos foram amarradas e os soldados romanos começaram a açoitá-lo severamente. Os chicotes utilizados pelos soldados tinham várias tiras de couro. E nas pontas você tinha bolas de chumbo com ossos pontiagudos que arrancavam pedaços da pele e da carne do condenado. Era algo tão severo que muitos condenados morriam ali mesmo no pátio. Outros morriam no decorrer do caminho antes mesmo de chegar à crucificação. Depois desses flagelos, o condenado era obrigado a carregar o patíbulo, que era a barra transversal ou horizontal da cruz. Ele carregava o patíbulo até o local da crucificação. Ao chegar no local, o condenado era completamente despido. Os braços eram estendidos e fixados com pregos. Os pés eram presos por um prego de modo a forçar os joelhos a permanecer dobrados. A cruz, então, era erguida, né? E a sua base era empurrada para um buraco que ficava no chão, né? E o que causava, imagina que eles vão puxar a cruz com uma corda, eles vão levantar. E a base, então, ela vai entrar no buraco do chão. E isso vai causar, vai ser uma coisa que
vai causar um choque violento, desarticulando o corpo daquele que estava suspenso, né? E a morte, ela vinha lentamente. Era muito comum o condenado sobreviver por dias pendurado na cruz. Ele ficava por dias sofrendo dores terríveis, incessantes. Na época de Jesus, para apressar a morte, os soldados vinham e quebravam as pernas do condenado, para acelerar a morte, para que eles não ficassem dias agonizando de dor. Só que Jesus, ele não tem os seus ossos quebrados, porque a profecia diz que nenhum dos seus ossos se quebraria. Jesus, ele entrega o seu espírito ao Pai. Muitas das vezes, era muito comum o corpo ficar pendurado e as aves vinham para se alimentar do corpo da vítima que está ali. E aquele corpo, então, apodrecia diante do sol, né? Essa era a punição mais vergonhosa e mais humilhante dada aos piores homens da época. Essa foi a morte do nosso Senhor. Só os piores homens, pensa, os maiores criminosos, os maiores infratores da lei recebia a punição. O lugar onde Jesus foi crucificado é conhecido como Gólgota, lugar da caveira. O Gólgota era uma colina que ficava fora dos portões de Jerusalém. Ela podia ser vista de longe. E por que os crucificados eram colocados fora de Jerusalém? Porque para eles, para os judeus, a cruz era um objeto de maldição. Todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito, era repugnante, era impuro e deveriam ser colocados à parte da sociedade. A história diz que o Gólgota era um lugar tenebroso, sombrio, repleto de crânios espalhados pelo chão e ossos de criminosos condenados. Esse era o local em que Jesus morreu. A Bíblia diz que Jesus, ele foi pendurado, crucificado às 9 horas da manhã. E ele vai morrer às 3 horas da tarde. João Calvino vai dizer que durante essas 6 horas em que Jesus esteve na cruz, ele sofreu as angústias do inferno. Imagina isso. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã e ele vai morrer às 3 horas da tarde. Calvino vai dizer que durante essas 6 horas ele experimentou as angústias do inferno. Se você lembrar, em um dos momentos na cruz, Jesus vai dizer: tenho sede. Olha o que ele fala. Tenho sede. Remetendo à história do rico e do Lázaro, que no inferno, o rico estando em tormentos vai dizer que tem sede. Ele vai pedir ao pai Abraão: dá-me ao menos uma gota d'água para refrescar a língua. Ele teve sede. E naquela cruz, reportando a história do rico e do Lázaro, Jesus vai dizer: eu tenho sede. Hernando Dias Lopes vai dizer: sede, desamparo e agonia são símbolos do próprio inferno. É como se naquela cruz Cristo estivesse descido ao próprio inferno. Muita gente imagina o inferno como local onde Satanás atormenta os homens. Está errado. O inferno é o local onde a ira de Deus vai ser despejada. Isso é o inferno. E o que aconteceu naquela cruz? A ira de Deus foi despejada sobre Cristo. Naquela cruz, meu amigo, Cristo experimentou as angústias do inferno. Meu Deus do céu. Apocalipse vai dizer que o inferno é o lagar da ira de Deus. O que é o lagar? Um caixote em que o viticultor entrava e pisava nas uvas, esmagava as uvas para extrair o suco. Meu amigo, assim como o viticultor esmaga as uvas com seus pés, Deus Pai esmagou seu filho naquela cruz. Isaías 53:10, foi do agrado do Pai esmagar o seu filho, moer o seu filho. Romanos 8:32 diz que Deus não poupou o seu próprio filho. A justiça de Deus precisava ser satisfeita. Uau! Isso é a cruz de Cristo. Olha só, meus amigos, o que é a cruz. Olha que revelações grandiosas. E a gente, quando fala da cruz, é sempre daquela maneira superficial.
Jesus morreu na cruz. Aí pinta aquele quadro romântico, um Cristo com coroa de espinho, sofrendo chicote, agonizando. E o pai escondendo o rosto. Eu não posso suportar ver meu filho sofrer desse jeito. Meu irmão, o que pagou os nossos pecados não foi os sofrimentos que os homens consideram Cristo. Era o pai sacrificando o seu filho no madeiro. Assim como Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Na hora que ele ia matar o seu próprio filho, na hora que ele ia enfiar aquele cutelo abaixo sobre o seu filho, um anjo aparece e diz: Abraão, já provaste a tua fé. E aparece então um cordeiro substituto no lugar de Isaac. Você pensa que a história terminou? Você fala, nossa, que história bonita, né? A história não termina aí. Séculos se passam e agora no Monte Gólgota, o Calvário, o Filho de Deus está pendurado no madeiro e é o seu pai que está com o cutelo na mão, pronto a sacrificar o seu próprio filho em favor de nós. E como Andy Dutton diz, a mão da justiça vingadora de Deus caiu sobre Cristo. O pai sacrificou o seu filho em favor de nós. Uma vida por outra vida. Mateus 27, 45 vai dizer: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Ou seja, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, a escuridão tomou a terra. É interessante que, na penúltima praga que assolou o Egito, antes da morte do Cordeiro da Páscoa, houve 3 dias de trevas. E antes de Jesus, o nosso Cordeiro da Páscoa, ser morto na cruz, houve 3 horas de trevas sobre a terra. A escuridão simboliza o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. O inferno foi até o Calvário nesse dia e o nosso Salvador experimentou os seus horrores em nosso lugar. Como o antigo puritano disse, nesse momento o universo inteiro se contorceu de dores. Em Mateus 27 diz que no momento que Jesus morre, a terra treme, as pedras se fendem, houve um abalo sísmico na terra, o universo se contorcendo de dores, porque está vendo o seu Criador morrendo naquela cruz. Uau. Você não tem ideia do que foi naquela cruz, meu amigo. Estava acontecendo um evento cósmico naquele madeiro. Você não está entendendo? Os céus e a terra pararam pela primeira vez, todos olhando para um só lugar, o Calvário, onde o Deus homem estava pendurado. Todo o universo, toda a criação parou naquele momento, às 3 horas da tarde, olhando para o madeiro, falando: o nosso Criador está morrendo naquele madeiro. Meu Deus do céu. Foi o maior evento da humanidade, a cruz de Cristo. A cruz é uma demonstração da ira de Deus contra o pecado, mas também uma demonstração do amor de Deus sobre o pecador. Uau! Você vê ali naquela cruz, como alguém certa vez disse, a cruz foi o palco onde a ira e o amor se encontraram. A ira de Deus é manifestada ali, executando o seu filho por causa do nosso pecado, mas também o amor de Deus é visto ali, porque ele fez isso em favor dos pecadores, por amor a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz é o palco onde a ira de Deus e o amor de Deus se encontraram. Você pode ver ali, quando vê Cristo crucificado, um sinal, uma demonstração da ira de Deus, o quanto Deus odeia o pecado, que a tal ponto que ele não poupou o seu próprio filho. Ele teve que castigar o seu próprio filho, sacrificar o seu próprio filho por causa do nosso pecado. Mas também vemos o amor de Deus por causa de nós. Escute isso. John Flavel, um autor puritano, certa vez escreveu sobre um possível diálogo na eternidade passada entre o pai e o filho em favor das almas perdidas. Olha o que esse autor puritano vai dizer, John Flavel. Ele começa dizendo: imagine o pai dizendo ao seu filho: meu filho, aqui está uma multidão de almas que se arruinaram completamente, carregando em si mesma a mancha do pecado e a merecida condenação. Minha justiça exige punição, e a pena é a destruição eterna.
o que será feito por eles? Então o filho responde: meu pai, tamanho é o nosso amor e compaixão por eles, que em vez de deixarmos perecer eternamente, eu me farei responsável por eles. Traga a mim todas as suas dívidas, tudo que eles te devem, para que nunca mais tenha nada a cobrar deles. Coloque sobre mim a vergonha de suas transgressões. Farei isso sem recuar, mesmo que signifique tornar-me um verme e maldito aos seus olhos. Prefiro ser esmagado sob a ira que eles merecem, do que vê-los destruídos para sempre. Que toda dívida, toda culpa e punição sejam postas sobre mim, pai. E o pai responde: mas meu filho, se te ofereceres por eles, deves tomar todo o peso do pecado sobre ti. Terás de sofrer toda a minha ira e considerar pagar até o último centavo. Não espere nenhum alívio. Se eu os poupar, eu não pouparei a ti. O filho responde: eu aceito, pai. Carregarei cada culpa, cada maldição. Sofrerei toda a tua ira no lugar deles. Mesmo que isso me leve à ruína, ao esgotamento, que me esvazie de toda riqueza e glória. Estou disposto a enfrentar o inferno deles para dar-lhes o céu. Meu Deus do céu. Isso não deveria nos deixar completamente envergonhados? Eu faço aqui um apelo aos pregadores. Pregue a cruz. Pregue a cruz. Chega de pregações de motivação, de autoajuda, pregações de prosperidade. Como você é capaz de reduzir essa obra magnífica a uma bênção material, dizendo que Jesus morreu naquela cruz, sofreu a ira de Deus para nos dar uma bênção material? Como você pode fazer? Isso é uma blasfêmia, a obra da cruz. Ele sofreu a ira de Deus, ele foi moído. Por quê? Para nos dar uma bênção material? Para nos dar vida eterna, para nos livrar de uma eternidade de sofrimento. Foi por isso que ele morreu naquela cruz, para satisfazer a justiça de Deus. Ainda há tanto para se conhecer nesse assunto. Ainda há tanta riqueza a se descobrir, assim como o ouro. A gente tem que garimpar ainda tanta riqueza, tantas pérolas ainda a ser descobertas nesse tema da cruz. Eu poderia pregar 1000 sermões diferentes sobre a cruz de Cristo e ainda assim eu não chegaria nem perto de esgotar este assunto. Passará uma eternidade de eternidade de eternidade para nós começarmos a entender o que foi a cruz de Cristo. Em 1 Coríntios 2, Paulo vai dizer: porque nada me propus saber entre vós a não ser isto, Jesus Cristo e este crucificado. Olha o que Paulo fala, né? Nada me propus saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. De todas as coisas que eu poderia tratar com vocês, nada é mais importante do que isto: Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem da cruz é a mensagem mais importante de todas. Não existe mensagem mais importante do que esta. Por isso que o meu apelo é: pregue a cruz, cante a cruz, fale da cruz, estude a cruz. Como Paul Washer diz ao jovem: persiga-o naquele madeiro, persiga-o naquele madeiro, vasculhe, investigue, vá atrás, mas foque, olhe para o madeiro. Você descobrirá riquezas insondáveis, maravilhas inefáveis naquele madeiro. A cruz de Cristo. Nada é mais importante do que a cruz. Agora, para nós terminarmos, Jesus, ele não apenas morreu. Se a história terminasse na morte, o evangelho não seria boas novas, seria péssimas novas. O evangelho só é boas novas, só é uma grande notícia, porque no terceiro dia, o nosso Senhor ressurgiu dos mortos. Pilatos, ele montou uma escolta especial para guardar o sepulcro. Porém,
Os guardas do sepulcro não puderam deter o Filho de Deus, nem a morte pôde segurá-lo. Toda a hoste do inferno não foi capaz de segurar aquela pedra. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rola, e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, ressuscita dos mortos. Ele rompe os grilhões da morte. É como se a morte tivesse o prender. Ele ele rompe os grilhões da morte e declara: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele ressurgiu dos mortos. E depois de 40 dias, Jesus vai ser assunto aos céus. Ele vai subir aos céus. E a Bíblia vai dizer que aquele que foi manifestado na carne, justificado no Espírito, pregado entre os gentios, crido no mundo agora, será recebido na glória. E um coral de anjos se levanta e canta: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó cidades eternas, porque entrará o Rei da glória. Um outro coral se levanta e diz: mas quem é o Rei da glória? Quem será digno de passar por esses portões? E todos em uma só voz declaram: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. E Ele transpassa os portões dos céus, e todos os anjos se reúnem e se prostram para coroá-lo, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Digno é o Cordeiro de receber toda a glória, todo o louvor, todo o poder para sempre. E depois de ser coroado pelos anjos, agora ele vai ser recebido pelo Pai. E o Pai o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, o qual, por esse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é a cruz de Cristo. A cruz não trata apenas da morte. A mensagem da cruz não se trata da morte de Cristo apenas, mas da ressurreição, da ascensão, da exaltação do Filho de Deus. Que maravilha! Sabe o que mais impressiona no livro de Apocalipse? Na maioria das vezes em que é mencionado o nome de Cristo, ele sempre é chamado, na maioria das vezes, de Cordeiro. Digno é o Cordeiro. O Cordeiro, a lâmpada será. Por que que Cordeiro é o nome pelo qual Jesus é chamado no céu, na maioria das vezes? Cordeiro é um nome que faz referência a obra de Cristo na cruz. Sabe por que Jesus é comumente chamado de Cordeiro? Porque a obra de Cristo na cruz jamais será esquecida. Você acha mesmo que tudo isso que ele passou, ele foi moído, ele bebeu o amargo cálice da ira de Deus até a última gota. Você acha que isso vai ser esquecido? Você acha que isso vai ser abandonado? Isso vai ser deixado de lado? Meu irmão, a glória do céu girará em torno da cruz de Cristo. Por isso ele é chamado de Cordeiro. No céu você vê o tempo todo, no livro de Apocalipse, ele sendo chamado de Cordeiro. Porque o sacrifício dele na cruz será exaltado pelos séculos dos séculos. Esse será o motivo, o tema dos nossos cânticos por toda a eternidade. Apocalipse 21 fala que o Cordeiro é a lâmpada que iluminará toda a cidade. Já provou a pensar o que isso quer dizer? O Cordeiro é a lâmpada que iluminará toda a cidade. A glória do céu gira em torno da cruz. A luz do Evangelho está em toda parte, penetrando cada lugar da cidade celestial. O brilho da cruz é refletido em todos os cantos da cidade, de modo que por meio do seu resplendor, ele transporta os moradores daquela cidade de volta ao Gólgota, de volta ao Calvário, como sendo a origem de toda a glória e de todo o esplendor. A cruz de Cristo. A perfeição da obra de Cristo na cruz será um assunto para contemplação eterna. Nisto estará o gozo dos santos para toda a eternidade. Nós vamos chegar lá no céu, meu amigo. O que a gente vai fazer por toda a eternidade? Descobrir cada vez mais as glórias que giram em torno da cruz. A gente pensa que sabe,
Não, eu já conheço a mensagem da cruz. Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado. Você não tem noção da grandeza dessa obra. Você não tem noção da profundidade. É imensurável. A gente não é capaz de calcular, de mensurar o que Cristo realizou naquela cruz. O Filho de Deus ser feito homem, ser feito carne. E ser esmagado debaixo da ira de Deus. Receber todo o pecado. A gente não tem noção, a gente nunca é capaz de mensurar o que ocorreu naquela cruz. E eu termino dizendo, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho. Qual vai ser a sua resposta diante daquilo que Cristo fez por você? Qual será a sua resposta? Será que você vai ser capaz de olhar tudo isso, ouvir tudo isso e rejeitar? A salvação está sendo liberada, está sendo oferecida a você. Você vai ser capaz de falar não. Você vai ser capaz de virar as costas. Você vai ser capaz de falar, não, eu prefiro o mundo, eu prefiro o pecado, eu prefiro os prazeres terrenos. Você vai ser capaz de virar as costas para algo tão estupendo como foi feito naquela cruz? Qual será a sua resposta? O que ele requer de nós é arrependimento e fé. Eu costumo ilustrar isso da seguinte forma. Arrependimento. Virar as costas para o mundo e para o pecado. Abandonar tudo, deixar tudo para trás. Virar as costas. E fé. Se apegar a Cristo. Abraçar Cristo. Tomar Cristo. Lançar toda a sua confiança nele. Lançar toda a sua esperança nele. E isso é fé. Arrependimento. Largar o mundo, largar o pecado. Dizer, chega! Eu jogo a toalha, eu não quero mais saber disso. Virar as costas para esse mundo. E fé. Se agarrar em Cristo, se apegar a Cristo, lançar toda a sua esperança nos méritos de Cristo, na justiça de Cristo, no sangue de Cristo. Isso é fé salvadora. Qual vai ser a sua resposta? Jesus morreu naquela cruz para que você pudesse viver. Ele foi desamparado por Deus para que você fosse acolhido por Deus. Ele foi feito pecado para que você fosse feito justiça. Ele foi feito maldito para que você fosse feito justo. Ele sofreu a ira de Deus para que você recebesse o amor de Deus. Ele foi moído na terra para que você fosse coroado no céu. Foi por isso que ele morreu naquela cruz. John Flavel, o autor puritano, vai dizer, Jacó amou Raquel e suportou por ela o calor abrasador do verão e o frio do inverno. Mas Cristo suportou as tempestades da ira de Deus, o furor da sua indignação por sua causa. Meu irmão, essa foi a maior demonstração de amor. O quê? Cristo suportou isso. Primeiro, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da eternidade do seu palácio real para vir a essa terra, para se fazer um neném, um bebê, para crescer, para ser amamentado por sua mãe. Ele se submeteu a isso. Havia aí essa terra como homem e se fazendo homem em forma de servo. Se submeteu. E não foi suficiente, não. Ainda recebeu para si todo o peso do pecado, toda a sua culpa foi lançada sobre ele. Se fez um verme, um maldito, maldição. E como consequência disso, a ira de Deus que era para cair sobre você, caiu sobre ele. Meu irmão, que maior demonstração de amor teríamos se não essa? O próprio Deus entregando seu filho em favor de nós. Nas religiões pagãs, são os homens que oferecem sacrifício para apaziguar a ira de Deus. No cristianismo, é o próprio Deus que oferece seu filho como sacrifício para apaziguar a sua ira. Isso é o Evangelho. Eu lembro de uma frase de Calvino. Calvino vai dizer que naquela cruz, Cristo balbuciou o seu nome. Irmão, é como se naquela cruz, naquele sofrimento, naquelas angústias do inferno, Cristo lembrasse de você. Eu estou fazendo isso por Ele. Eu estou fazendo isso por causa dEle. É por Ele que eu estou em favor das almas. É em favor daquelas ovelhas do meu Pai. É por causa dEle. Eu vou aguentar mais um pouco. Eu vou suportar por causa dEle. Por causa de você, meu irmão. Ele suportou. Calvino vai dizer, Ele balbuciou o teu nome quando estava lá, pendurado no madeiro.
Matthew Henry vai dizer, quando os soldados perfuraram o lado de Jesus, pôde-se ver o seu nome escrito no coração dele. Quando os soldados perfuraram o lado de Jesus, mas o que é isso? O seu nome estava escrito no coração dele. O seu nome foi por causa de você, foi em favor de você que ele suportou a ira de Deus, o peso do pecado, se fez um verme, um maldito, para salvar você, para que você não fosse condenado a uma eternidade de sofrimento e tortura. Spurgeon vai dizer, a cruz de Cristo é aquela bendita escada de Jacó, pela qual nós subimos ao céu. Sabe o que é curioso? Quando Jesus foi pendurado, tinha uma placa em cima ali. Se lembra? Tinha uma placa escrito, Jesus, Rei dos Judeus. E estava escrito em 3 línguas, hebraico, latim e grego. Por que foi escrito uma placa, Jesus, Rei dos Judeus, em 3 línguas? Estava mostrando a universalidade da salvação. Agora, Cristo, a salvação está sendo oferecida não apenas a judeus, não apenas a Israel, mas a salvação está sendo oferecida a todos os povos, tribos, línguas, nação. A salvação hoje está sendo oferecida a você, meu amigo. Jesus, ele não vai morrer por você, ele já morreu por você, ele não vai pagar pelos seus pecados, ele já pagou. Naquela cruz ele bradou, tetelestai, está consumado, a dívida está paga. Acabou. Só o que você precisa fazer, sabe o que é? Receber. Imagina ele, alguém vai te dar um presente. Você paga por um presente? Não. O que você faz? Apenas recebe. Deus está hoje com a salvação oferecendo a você. E a única coisa que você tem que fazer, sabe o que é? Receber. O preço já foi pago, o sacrifício já foi realizado. Só cabe a você agora, pela fé, receber. Depositar nesse Cristo, nesse Messias de Deus, nesse Deus homem de Nazaré, toda a sua esperança de salvação. E você passará da morte para a vida. Meus irmãos, você não tem noção. Milhares de almas estão agora em tormento no Hades. E elas dariam tudo para estar no teu lugar. Se você fosse lá no inferno agora e questionasse, por que você veio para cá? Você imaginava que você viria para cá? Essas almas diriam, nunca imaginei que um dia eu estaria no inferno. Eu zombava, eu não achava que era real. Eu não acreditava que um dia eu poderia estar aqui. E elas estão lá. E dariam tudo, dariam qualquer coisa só para estar no teu lugar hoje. Mas elas não podem. Os portões da misericórdia foram fechados. Mas hoje a gente não está diante do trono do julgamento. Hoje nós estamos diante do trono da graça. Graça está sendo oferecida a você. Os portões do céu estão abertos, estão escancarados. Deus está com os braços abertos, assim como ele foi crucificado, de braços abertos. Hoje ele está com braços abertos, chamando, venha, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre mim meu jugo, que é suave, meu fardo é leve. Venha. Ele está dizendo, abandone tudo. Venha, graça. Mas, Senhor, você está chamando a mim? É você, meu irmão. Senhor, você não tem noção do que eu fiz. Você não tem noção do homem que eu sou, da mulher que eu sou. Você não tem noção das coisas que eu já pensei, que eu já realizei. Você não tem noção dos meus pecados, das minhas maldades. Ele está dizendo, venha. É você, Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele veio salvar até o pior dos pecadores. Você se considera pecador? Bem-vindo. É para você que ele veio. Venha. Ah, Senhor, mas os meus pecados é do tamanho do céu. O amor de Deus ultrapassa o céu. Venha. Ah, mas as minhas iniquidades são como o abismo do inferno. O perdão, a misericórdia são maiores do que o próprio inferno. Venha. Há mais vontade. Olha só o que o puritano falou. Deus tem mais desejo de perdoar do que você de pecar.
Deus tem mais desejo de perdoar do que você de pecar. Venha, pecador, venha e se entregue aos pés da cruz. Venha. Meu irmão, mas aquele hino vai dizer: esta cruz tem para mim atrativo sem fim. Meu irmão, eu olho para aquela cruz e falo: que grandeza, que magnífico, meu Deus do céu, o que aconteceu naquele madeiro? Senhor, abra os meus olhos, me mostre este Cristo crucificado. Meu Deus. Meu irmão, Paulo vai escrever aos Gálatas: quem vos enfeitiçou para vocês abandonarem o evangelho da graça? Não foi Cristo crucificado diante dos seus olhos? Sabe o que ele está dizendo? A pregação da cruz não foi tão clara, não foi tão profunda, não foi tão grandiosa, que era como se o próprio Cristo estivesse crucificado diante de vós. Meu Deus do céu, meu irmão, eu estou aqui em chama, eu estou aqui, meu Deus, parece que eu estou vendo o próprio Cristo crucificado. Que grandeza é essa cruz, que obra magnífica aconteceu naquele madeiro. Como a gente pode nos entregar às nossas paixões carnais, meu irmão? Meu Deus. Eu falo: Senhor, quando o Senhor voltará? Quando eu vou partir dessa terra? Porque eu estou cansado de pecar contra ti, Senhor. Eu não quero pecar contra ti. Eu quero chegar na mais bem-aventurança glória, para que eu seja livre desse desejo de pecar, para que eu possa entoar louvores, cânticos, de forma pura, para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu Deus, porque não dá para olhar para essa cruz e ter coragem de pecar. Os puritanos falavam: pecar é como dar um tapa na cara do nosso Salvador. Alguém que esteve diante dessa cruz, meu irmão, não vai ter mais coragem de pecar, mas inevitavelmente, por causa da nossa carne, por estarmos sujeitos à carne, nós ainda vamos pecar. E isso é o que mata um cristão verdadeiro. E por isso que ele anseia o céu, por isso que ele almeja o céu, por isso ele deseja ir para o céu, para estar livre dessa natureza pecaminosa, para que ele possa ser glorificado e a semelhança de Cristo, contemplá-lo face a face. Eu fui convidado para pregar num culto de ação de graças. E eu fui meditar sobre o céu. Eu falei: meu Deus, você imagina isso, meu irmão? Você imagina você diante dos portões do céu. E ele olhando para você dizendo: vinde, bendito de meu Pai. Recebei por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Bem-vindo ao lar celeste. Bem-vindo à morada dos santos. E você passa por aqueles portões. Você vai vendo: meu Deus, olha as ruas de ouro, olha os portões de pérolas, olha o muro de jaspe. É óbvio que é uma metáfora. É óbvio que a glória do céu ultrapassa tudo a nossa imaginação. O máximo que nós poderíamos conceber da glória, da beleza do céu, era ouro, era jaspe, era pérolas. Então João, para tentar nos mostrar a grandeza do céu, a grandeza da cidade celestial, ele vai usar essa linguagem que é o máximo que a nossa mente pode conceber de beleza. Rua de ouro, portões de pérolas, muro de jaspe. Imagina você pisando naquelas ruas. De repente, naquela multidão, vocês Abraão, meu Deus, Abraão, meu Deus do céu, você quase tem um infarto, você viu, Abraão está aqui, você rapaz, Sansão, meu Deus, Sansão, é verdade, Sansão, você arrebentou um leão, Sansão, com as próprias mãos, meu Deus, você vai passando, de repente, meu Deus, Davi, não vou nem chegar perto de Davi é um homem segundo o coração de Deus, meu Deus, Davi, de repente tu encontra Salomão, meu Deus, e no meio daquela multidão, você vê um resplandecer com uma glória real. O Filho de Deus, o Rei dos Reis. Meu irmão, o leão da tribo de Judá, no meio daquela multidão. Olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve. Os pés de bronze reluzente. E na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Filho de Deus diante de nós, meu irmão. Tu imagina. Nós vamos dizer como a rainha de Sabá. Metade não me foi contado da beleza do Senhor. Metade não me foi contado da grandeza, da sabedoria, do poder do Senhor. Metade não nos foi contado. Agora eu pergunto: você não deseja isso, não? Você deseja o ouro da terra? Você deseja as coisas do mundo? Você não deseja isso? Que glória, meu irmão! Que glória é poder estar ante ao trono de Deus, diante do Cordeiro de Deus. Os puritanos, eles falavam assim: se eu fosse para o céu e não encontrasse Cristo no céu,
eu sairia correndo de lá, porque um céu sem Cristo é um inferno para mim. O Espírito fala, céu é onde Cristo está, e se Cristo não estiver lá, eu saio correndo de lá, porque um céu sem Cristo seria um inferno para mim. Meu Deus. O motivo da gente ansiar, almejar o céu, é para encontrar o Cordeiro de Deus. Aquele que pagou pelos nossos pecados, aquele que se tornou um verme, maldito, maldição, aquele que suportou a ira de Deus. Esse é o nosso desejo, encontrar com o nosso Salvador. Meu Deus do céu, vamos orar? Senhor, o que mais poderíamos dizer, Pai? Há momentos que as palavras não são cabíveis. Há momentos que apenas o silêncio é o ideal. Talvez esse seja o momento, Pai. Diante dessa cruz bendita, diante dessa glória que ocorreu ali no madeiro que nós não podemos mensurar, feito em favor de nós pecadores. Não podemos mensurar o que o Senhor realizou ali, Pai. É demais para nós, Senhor. É demais para nós. É demais para nós. Nos diga o que devemos fazer. Nos diga o que devemos falar. Porque é glória demais para suportarmos, Senhor. É grandeza demais, é preciosidade demais. Em particular, Senhor, meu desejo é poder conhecer mais dessa cruz, da cruz do meu Senhor, deste evangelho grandioso. Meu desejo é ter mais graça para comunicar esta mensagem com todos, em todos os lugares, em todo momento, Pai. É ver mais pessoas falando da cruz, Senhor. É mais pessoas se voltando para essa mensagem, pregando a cruz, o evangelho de Cristo. Não há mensagem mais bela, mais grandiosa, mais magnífica do que a cruz do nosso Senhor. Do que o sacrifício do nosso Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.